Considerando eventuais cenários que ameacem a destruição da SCP, esse arquivo foi preparado com o objetivo de transmitir o máximo de informações possíveis a quaisquer um que herde as vontades da organização. Segurar, conter, proteger. O incidente Mulhousing. Tyler Palma apoiou-se na murada do navio de carga, sentindo o zumbido do motor do navio e o sabor salgado do ar, observando o rico sol vermelho derreter no oceano. Ele praguejou, para ninguém em particular. Foi um dia ruim. Palma era um especialista em contenção da fundação e, embora isso normalmente trouxesse muitos problemas, o dia de hoje se mostrou particularmente problemático. Ele recebeu ordens de deixar permanentemente o escritório confortável que passou anos transformando em uma espécie de lar para si, apenas para poder trabalhar em campo com um SCP ativo, que já havia matado 7 pessoas em um único dia, e então ficar com a coisa até terminarem de transferi-la da zona rural de Portugal para uma base segura na costa francesa. Este SCP-002 parecia querer se tornar em algo especialmente trabalhoso. E havia também a dor latejante e amarga em sua mente por saber que a operação em que ele estava havia resultado na morte de dezenas de pessoas inocentes. Mesmo que ele estivesse lá quando isso aconteceu, talvez não houvesse nada que ele pudesse fazer para impedir. Tudo o que fizeram foi dar uma olhada no meteoro que caiu fora de sua aldeia. Protegendo os segredos da fundação, disse o general. O general, porém, não queria correr nenhum risco e todos estavam sem amnésticos. É claro que nem todas essas informações foram fornecidas oficialmente ao Dr. Palma, mas a notícia se espalha rapidamente quando todos estão presos no mesmo barco. Ainda assim, as mortes pesaram sobre ele. Elas eram desnecessárias, em sua opinião. Mas a opinião dele não teria importância no momento, certo? A única opinião que importava era a do general. O general Mulhousing, capitão da operação de contenção de SCP-002, era um velho rigoroso e severo. Ele era uma relíquia militarista que havia passado do auge há muito tempo. A sua insistência em que fosse chamado de general foi um aspecto disso, assim como as suas decisões rápidas e a teimosia com que as defendeu. Mas ele era extremamente eficiente e todos sabiam disso. Ele pode ultrapassar os limites de vez em quando, mas obterá resultados. Era a hora do almoço, então ele baniu os pensamentos e fez uma cara sorridente. Só preciso permanecer positivo. No refeitório, o Dr. Palma encontrou seu amigo Rob sentado sozinho com seu hambúrguer. Ele era mais velho e estava um pouco careca, mas o Dr. Palma o sentia como uma das poucas pessoas sãs trabalhando nesta operação. Precisa de um parceiro? Dr. Palma disse enquanto deslizava para o lado oposto de Rob na mesa, colocando uma pequena pilha de relatórios de casos ao lado dele. Estou apenas comendo, não dançando. Mas claro, sente-se. Rob disse em um tom amigável, se não seco. Você acredita nessa operação? Preso em um barco com alguma anomalia importante nem conseguimos ver. Queixou-se o Dr. Palma, cutucando a comida na bandeja. Informação classificada? Isso é uma piada. Devo mantê-la contida. Não posso fazer isso se eles não informarem o que realmente é. Sim, eles estão sendo muito discretos sobre o que quer que estejam mantendo abaixo de nós. Quer dizer, eu não sei nada sobre isso e ainda tenho que processar os papéis para isso? É besteira. Rob resmungou. Rob tinha a estatura e o olhar morto de um homem trabalhando com muitas horas e poucas explicações. Rumores e segredos no local de trabalho, principalmente os confidenciais, eram as únicas coisas que provocavam nele um pouco de vivacidade. E você me conhece, a fofoca é a única coisa que me mantém vivo. Mesmo assim, não ouvi nada. Isso está me deixando louco. Eu sei. O Dr. Palma concordou. Amanhã devo obter mais detalhes, já que um monte de gente vai se envolver nos testes. Rob disse ao Dr. Palma enquanto inspecionava seu hambúrguer seco. Mas você ficou preso estudando isso de perto, não foi? Ah, apenas supervisionando a pesquisa. Se o general quiser me aproximar dessa coisa, ele precisará encontrar rapidamente um novo especialista em contenção. Dr. Palma soltou uma risada. Não sei o que ele quer fazer com isso, mas coloque qualquer pessoa importante perto de algo tão perigoso quanto isso e abandonaremos o navio mais rápido do que o cabelo abandonou sua cabeça. Oh, vamos lá. Rob revirou os olhos. Isso é como uma piada que Matilde diria. Essa é sua filha, certo? Sim. Sinto falta dela.
Rob olhou para longe e então, controlando-se, bateu os punhos contra a mesa. Este maldito barco! Sinto falta de estar em casa. Acho que todos nós fazemos. O Dr. Palma sentiu com simpatia. O Dr. Palma pensou em casa, mas a sua mente ficou em branco. Seus pais nunca lhe deram um lar de verdade, aqueles canalhas. E como morava na fundação, ele não tinha muita residência além daquela que lhe foi fornecida. Ele baniu a confusão para se concentrar novamente na conversa. De qualquer forma, você está vendo o que é essa coisa, certo? O que ela faz? Rob perguntou, o brilho curioso retornando aos seus olhos. Honestamente, não faço ideia. Tudo o que me disseram é que tenho que me transferir através dos mares nesta pilha de metal para a bela França, terra de caracóis e vinho. Ele imitou a última parte com um atroz sotaque francês. Pelo menos, até que eles tenham esse novo container lacrado em uma caixa de metal apertada, onde ninguém jamais terá que lidar com ele novamente. Então é pequeno o suficiente para caber em uma caixa. Rob ergueu uma sobrancelha. Não, eu não. Palma suspirou. Você provavelmente sabe tanto quanto eu agora. Estou supervisionando os testes em cerca de 2 horas. O Dr. Palma pegou seus arquivos enquanto se levantava e se preparava para sair. Desculpe, mas preciso examinar esses arquivos de caso novamente antes de começarmos qualquer teste. Vá com calma. Ei, acho que escrevi um desses relatórios. Rob esticou a cabeça para dar uma olhada nos papéis. O Dr. Palma apertou-os contra o peito. Desculpe, é necessário saber. Não é possível que um analista de números saiba sobre o analista de pessoas. Esse é literalmente o meu trabalho. Rob disse com um pouco de mágoa na voz. Mas de qualquer forma, boa sorte. Rob chamou quando Palma saiu do refeitório. Sério, não morra. Ele estava apenas parcialmente brincando, e o Dr. Palma sabia disso. Em um apertado escritório de metal, o Dr. Palma examinava anotações rabiscadas às pressas sob uma luz fraca e trêmula. A única informação disponível veio da equipe de contenção quando eles não estavam supervisionando a conturbada captura dessa coisa, então não havia muito com o que trabalhar. Diferentes reportagens reuniram a imagem de uma bola de carne, com o dobro da altura de uma pessoa, caindo num campo em Portugal. Notas de um agente descreviam 3 aldeões recebendo ordens de caminhar, um por um, até um buraco na lateral da bola, sob ameaça de tiros. Nenhum deles voltou. Outro relatório documentou 7 mortes totais causadas pela coisa. Não há informações sobre quem foram as outras 4 mortes. Pessoal, talvez? De qualquer forma, era impossível entender o que ele tinha. Ele temia isso, mas parece que teria que perguntar ao general sobre isso. Que comecem os problemas. Dr. Palma murmurou para si mesmo. Já há discrepâncias nos livros. Parece que alguém vai demitir Rob. Ele soltou uma pequena risada de sua própria piada, mas isso não aliviou o medo crescente de enfrentar o perigoso desconhecido. Ele não teve tempo para se preocupar com isso, no entanto. Era hora de começar os testes. Em um laboratório repleto de uma luz amarela doentia, o Dr. Palma se envolveu em uma discussão entre outros 2, seus pesquisadores juniores. O pesquisador Júnior Santos, um homem alto, desengonçado e musculoso, repreendendo seu igual, o pesquisador Júnior Torres, que era uma mulher baixa e grogue. A pequena câmara ao redor deles estava repleta de computadores e outros instrumentos científicos. Uma grande janela fechada cobria a parede onde o equipamento não estava. Os pesquisadores juniores mal reconheceram sua presença enquanto discutiam. Escute, você cometerá erros se não estiver sendo organizado. Ele gesticulou dramaticamente com os braços. E o Dr. Palma e eu ainda temos que ler suas anotações. Torres beliscou a testa enrugada, os olhos bem fechados. Santos, estou com muita dor de cabeça desde que saí de casa e entrei neste barco e realmente não preciso disso agora. Oh Deus, tudo bem. Um militar baixo, mas corpulento, invadiu a porta e marchou durante a conversa até o centro da sala. Levantem-se e brilhem, idiotas. Aqui está o monstro do dia. Ele declarou presunçosamente. Ele puxou uma alavanca na parede e a janela fechada lentamente subiu. Todos os 4 ocupantes da sala espiaram através do vidro grosso, revelando uma câmara grande enferrujada e uma monstruosidade sombria dentro dela. Um grande orbe carnudo com uma tonalidade preta doentia flutuava no centro da câmara, imóvel. Era maior do que as notas diziam, quase 3 vezes maior que uma pessoa normal,
com saliências curtas, semelhantes a tentáculos, espalhadas por sua superfície. Um buraco escuro, grande o suficiente para entrar, estava presente em uma região inferior da esfera. Pulsava e ondulava lentamente, como se esperasse por alguma coisa. Meu Deus! Disse o pesquisador Júnior Santos, com a mão trêmula fazendo o sinal da cruz enquanto ficava atrás do ombro do doutor. Caralho, disse a pesquisadora Torres, do outro lado do doutor a Palma. Seus olhos turvos se arregalaram de antecipação e medo. Temos que trabalhar com isso. Sim. Claro que é melhor trabalhar com merdas de classe segura, não é? Você tem alguns dias para me dizer o que diabos está acontecendo com essa coisa. General Mulhausen afirmou, andando na frente do trio. Embora ele não tinha muita altura, ele tinha presença. Não perca muito tempo olhando. Vocês têm trabalho a fazer. O doutor a Palma voltou-se para o general. O que isso faz? Ele perguntou lentamente, com cuidado. Veja por si mesmo. Mulhausen inclinou-se sobre um microfone. D-1005, aproxime-se do objeto anômalo. Um homem abatido de cerca de 50 anos apareceu. Ele deu um passo em direção ao orbe e olhou com medo para a janela. Olhe para o SCP, não para mim. O velho virou-se hesitantemente para o objeto e deu mais alguns passos em direção a ele. Segundos silenciosos se passaram. Agora preste atenção. O general disse aos cientistas, como se eles já não estivessem fixados na cena. Avance para o objeto anômalo. Ele pediu. O homem magro ficou parado, olhando para a vegetação negra. D-1005, avance para o objeto. Não. O homem cansado declarou, temeroso, mas firme. D-1005, avance, ponto. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto murcho. O homem deu alguns passos leves em direção ao objeto. Os passos se transformaram em passos largos enquanto o homem chorava. Ele gritou incompreensivelmente, ecoando por toda a sala, enquanto corria pela câmara enferrujada em direção ao orbe carnudo e enegrecido. O classe D desapareceu no orbe. A gritaria parou. Os cientistas ficaram observando pela janela, sem palavras. Ele não vai voltar. O general afirmou, imperturbável. Nenhum deles volta. Os cientistas ainda esperaram algum tempo na janela antes de se virarem. Deles, apenas o Dr. A Palma já havia trabalhado com algo perigoso, e, mesmo assim, ele era apenas um pesquisador júnior na época. Ele falou primeiro. General. O que? Ele perguntou, orgulhoso. Por que você fez isso? Por que você? O teste? Eu tive que mostrar a vocês tudo o que ele faz. Mulhausen disse categoricamente. A resposta sem brilho provocou o Dr. A Palma, mas ele tentou se controlar. Vamos, cara feliz. Só preciso me controlar. Senhor, não houve um bom motivo para este teste. Todos nós lemos os relatórios, todos sabemos o que ele faz. Ele sentiu sua voz aumentar com seu temperamento. Você acabou de matar um homem. Você o matou e não havia razão para matá-lo. O general aproximou-se do Dr. A Palma. Seu rosto estava tenso e seus olhos estavam arregalados e incitadores. O Dr. A Palma teve que reprimir a vontade de se afastar daquele rosto imóvel, a centímetros do dele. Você não está encarregado desta operação. Eu faço o que é certo para a missão. Há 1 milhão de aspectos diferentes desta missão pelos quais sou pessoalmente responsável. Então eu dou as ordens, não você. Disse o general Mulhausen, de forma brusca, mais lenta. Lembre-se do seu lugar e deixe-me trabalhar. O general afastou-se do Dr. A Palma, dirigindo-se para a porta. Mas antes de sair, ele mudou para uma postura militar rígida, uma lembrança de seu tempo de serviço. Vocês seguirão minhas ordens e confiarão em minhas ordens. Todos vocês vão garantir que essa coisa permaneça contida, ele apontou para a janela. Ou eu mesmo vou jogar vocês nisso. Ele gritou antes de se virar novamente e sair da sala, deixando o trio atordoado. Santos lentamente começou a falar. Você leu os arquivos também, certo? Sim. Dr. A Palma respondeu. Talvez devêssemos perguntar sobre os 4. O Dr. A Palma cobriu o rosto com a mão e suspirou. Hugh, você está certo. Ele hesitantemente saiu para o corredor. General! General! Ele gritou. O general virou-se e caminhou lentamente, mas com força.
O que você quer? Há 4 mortes não relatadas nos relatórios. Você também os enviou para aquela coisa? Gritou Doutora Palma no corredor antes que o general pudesse se aproximar. Não sabemos nada sobre isso e você está apenas alimentando corpos. Você não pode fazer isso. Eu posso fazer o que eu achar que preciso fazer para completar esta missão. Agora saia da minha frente. Isso é uma ordem. O general gritou, olhando para o Doutora Palma com os olhos arregalados e irritados. O Doutora Palma virou-se e afastou-se rapidamente com raiva em seus passos, preso apenas a perguntas e uma sensação de mau presságio. Dentro dos limites apertados do seu quarto, o Doutora Palma repassou repetidamente os acontecimentos da tarde. O homem do teste, ele tinha acabado de começar a correr em direção àquela coisa carnuda, sem nenhuma razão aparente. Ele ouviu as gravações de áudio. Ele os ouviu novamente. Era tudo um disparate gritado por aquele pobre velho. Ele diminuiu a velocidade da gravação e então percebeu que havia uma palavra sendo repetida repetidas vezes, nas entrelinhas de divagações arrastadas. Casa. Cara, estou com saudades de casa. Sinto falta da minha esposa. Matilde também. Ela é uma menina doce. No refeitório, Rob e o Doutora Palma estavam sentados conversando entre mordidas em ovos mexidos. Sim. Doutora Palma respondeu, com a mente ocupada. Casa. Onde foi isso? O que é que foi isso? O que torna um lugar um lar? Ele realmente tinha uma casa? Rob riu. Distraído? Sim. O sorriso provocador de Rob se transformou em uma expressão preocupada. Tão ruim assim, hein? Normalmente você é todo alegre, com piadas e outras coisas. Há muita coisa errada acontecendo nesta operação. Doutora Palma lamentou. O general está agindo mais como um chefe da máfia do que como um líder. Rob respondeu com um longo gole de café. Há um limite para o que você pode fazer. Mas você não está preocupado que tudo vá dar errado? Todos nós podemos estar em perigo. Como eu disse, só você pode fazer até certo ponto. Alguns segundos se passaram estranhamente até que Rob mudou de assunto. Sabe, nunca ouvi nada sobre sua casa. Conte-me sobre isso. Tem alguém esperando lá atrás? O caos explodiu na mente do Doutora Palma. Figuras sombrias gritaram e lutaram. Em algum lugar, uma garrafa quebrou. Um grito. Choro. Em casa? Não. Ninguém. Ele disse rapidamente, banindo os pensamentos de sua cabeça. Uma pena. É. De repente, o alerta estridente de uma buzina ensurdeceu a sala e interrompeu Rob. Um alarme encharcou o refeitório com vermelhos obsoletos e lamentos penetrantes enquanto os contornos vermelhos de outros indivíduos começavam a mudar e se mover, tornando-se gradualmente cada vez mais frenéticos. Merda! Rob deu um pulo quando o Doutora Palma começou a correr em direção à porta. Todos se dirigiam para a entrada principal, mas a saída de emergência estava mais perto deles. Vamos, Rob! Doutora Palma gritou. Eles fugiram pela porta de fuga, subindo as escadas que levavam ao convés. Estava escuro lá em cima, um céu indiferente olhando para baixo com seus milhões de olhos brilhantes e pontiagudos. Havia algumas pessoas aqui em cima, correndo a caminho das salas seguras. Rob estava diminuindo a velocidade, distraído por algo fora da vista do Doutora Palma. Rob, chega! Corre! Precisamos nos mover! Rob desacelerou até parar, virando-se e indo embora. Acho que vou para casa agora. Rob pronunciou em um tom neutro e muito calmo. Seus olhos estavam arregalados e seus movimentos vagarosos. Ei! Não temos tempo para isso! Vamos embora! Não, eu quero ir para casa. Ele continuou cambaleando para longe do Doutora Palma em direção a algo desconhecido. Vou para casa agora. Doutora Palma olhou para trás, apenas para imediatamente virar a cabeça e começar a fugir. Atrás dele estava aquele grande contorno circular irregular. Apesar de sua cor misturada com o céu negro atrás dele, a forma era inconfundível. O Doutora Palma só teve um breve vislumbre de seus tentáculos ondulantes lentamente de sua carne pulsante antes de desviar o olhar e se virar para fugir. Ele tentou agarrar Rob primeiro, mas Rob havia deixado Doutora Palma quando seu cambaleio se transformou em uma corrida irregular e frenética. Estou voltando para casa. Papai está voltando. Estou aqui, coelhinho.
Robb ficou emocionado, exclamando suas declarações entre respirações difíceis e lágrimas de alegria. Estou aqui, minha doce Matilde. O papai está aqui. E então a gritaria parou. O Dr. Palma sabia que isso significava que Robb havia partido, para dentro do orbe carnudo que o devorara inteiro. Isso só o fez correr mais rápido até a porta mais próxima, com a ponte iminente próxima. Ele correu com todas as suas forças, tentando ao máximo não se virar, para não ver se a vegetação negra estava se aproximando dele, aproximando-se dele. Ele agarrou a pesada porta da ponte e a fechou. Ao seu redor estavam os controles do navio, uma série de mostradores e interruptores em um console de metal. A luz da lua brilhava através das janelas sobre um oficial de navegação morto, respingos de sangue pintando o painel envelhecido. O general pairava sobre o homem morto, seu perfil ameaçador coberto de escuridão, uma arma fumegante na mão. Então você tropeçou em mim, hein, Palma? Um erro muito estúpido. Muito estúpido. O Dr. Palma ficou surpreso demais para processar completamente a cena, apenas gritando, espere, não atire. Ah, isso. O general observou a pistola por um momento e depois colocou-a no coldre. Só precisarei disso se chegarmos a um desentendimento. Seus olhos brilharam com a palavra final. E você vai concordar com o seu general, não é? O Dr. Palma continuou balançando a cabeça, confuso. Eu não sei, eu não entendo. O que você está? Acho que você será inteligente o suficiente para ficar ao meu lado. Apenas me observe. Naquele momento a porta da ponte se abriu novamente, e à sua frente apareceu a figura tímida e desajeitada do pesquisador Júnior Santos. Ele estava respirando pesadamente, murmurando orações rapidamente a cada expiração. Aquela coisa doente está livre. Está lá fora. Está no convés. Seus olhos estavam selvagens e frenéticos enquanto o suor escorria de sua testa. O general, calmo como uma maré parada, dirigiu-se ao seu subordinado. Santos? Sim. Como seu superior, estou ordenando que você se vire. Suas palavras foram lentas e delicadas. Era tão incomum que o Dr. Palma só pôde observar enquanto tentava compreender. Mas, por favor, para o seu general. Vire-se. O pesquisador Júnior Santos virou-se lentamente e espiou pela porta de metal aberta. O Dr. Palma não precisou olhar para saber que o orbe negro ainda estava lá fora, esperando. Os olhos de Santos se arregalaram enquanto suas pupilas se dilatavam com a visão. Viu? Não há nada de ruim aqui. Decidimos deixar você ir para casa. As palavras do general foram desconfortavelmente gentis. Trouxemos sua casa até aqui. Não é legal. No final da frase ele estava pronunciando com um cuidado quase incisivo. O pesquisador Júnior Santos assentiu lentamente. Minha casa. Ele começou a sorrir calorosamente, como uma criança. Sim, agora, antes que você possa ir para casa, tenho uma pequena tarefa para você. Sim, general. A pesquisadora Júnior Torres ainda está neste navio em algum lugar, e aposto que você sabe onde. Nós a trouxemos para casa aqui também. Você poderia, por favor, mostrar-lhe a casa dela? Sim. E com isso, Santos saiu noite adentro. O Dr. Palma viu o general voltar-se para ele. Você entendeu agora? Estou apenas levando todo mundo aqui para casa. Sua voz voltou ao tom baixo e áspero de antes. Agora olhe pela porta e me ajude. Isso é uma ordem. O Dr. Palma viu o olhar vidrado nos olhos do general, olhando para além dele, e a forma estranha como ele estava de pé, quase demasiado ereto, e soube que aquele não era o general. Ele se foi e só restou uma concha. Uma concha preenchida com os desejos daquele tumor negro. A pele morta do general continuou a encarar o Dr. Palma com uma malícia fria escorrendo por trás de seus olhos. Dr. Palma correu até a porta, correndo o mais rápido que pôde para escapar do general Us que estava do seu lado e investiu contra ele enquanto corria, agarrando uma perna enquanto Palma tentava soltá-lo. Olha! 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 Ele estava gritando, sua voz estava tensa além da capacidade de qualquer ser humano. Seus dedos se apertaram e suas unhas cravaram-se no tornozelo do Dr. Palma. O Dr. Palma chutou o general com o outro pé, finalmente pisando em seu pulso. Um som estridente veio com o impacto e a mão finalmente se soltou. Dr. Palma continuou correndo, mantendo a cabeça baixa para evitar olhar para a grande criatura que certamente o perseguia agora.
Ele fugiu para uma escada que levava ao cargueiro e agradeceu aos céus por ter se familiarizado com o mapa do navio. Ele tropeçou corredor após corredor, passando por passageiros atordoados que tentavam se agarrar a ele, cada um deles vazio e hostil. Seu quarto ficava logo ali na esquina. Se ele pudesse se esconder lá. Mas o corredor à sua frente terminou abruptamente. À sua frente estava o orbe de carne negra e retorcida, espremido de forma impossível no corredor de tamanho médio. Preenchia completamente todos os cantos, pequenos tentáculos alcançando e agarrando tudo que pudessem segurar. O Dr. Palma estava cara a cara com o vazio sombrio e agourento ao seu lado. Ele se virou para correr, mas tropeçou em um fio elétrico exposto. Ao se levantar, ele viu a coisa novamente. E então o monstro deixou de ser um monstro. Era a casa dele, na verdade. A sua adorável casa de família em Portugal, com a grande janela na frente e a porta vermelha. A sua mãe sempre dizia que o vermelho dava sorte, e a pintura cinzenta e a sua família. Ele sabia que sua família estava lá dentro. A mãe dele. O pai dele. Irmã dele. Eles estavam lá. Eles estavam esperando por ele. Então ele foi para casa. E ele estava certo, sua mãe e seu pai e sua irmã estavam ali parados na sala, todos perfeitos e felizes por vê-lo de volta. A sala era a mesma de que ele se lembrava, assim como sua família. Eles queriam abraçá-lo. Sua mãe queria um grande abraço. Então, uma sombra passou pelo sonho. Uma sugestão de pesadelo surgiu. Figuras sombrias começaram a gritar e a lutar nas paredes. Em algum lugar, uma garrafa quebrou. Um grito. Sua irmã estava chorando. A voz de seu pai gritava com sua voz profunda e arrastada. A voz de sua mãe implorava e suplicava. Sua família apenas ficou lá e sorriu. Eles não se moveram. Eles nem piscaram. Esta não era sua família. E esta não era a casa dele. Sua família estava quebrada e despedaçada. A casa havia sido vendida. Então, onde era a casa dele? Perdido em pensamentos e confusão, o ambiente ao seu redor girava e se confundia. O lar era onde estavam seus amigos e onde estava seu trabalho e onde ele vivia cada novo dia como um explorador do desconhecido. A casa era a fundação. Então, onde ele estava? Tudo desapareceu. As cadeiras, sofás e mesas ficaram marrons e cinzas. As paredes eram de um vermelho carnudo. Ele estava em um apartamento vazio, mas algo estava errado. Ele olhou para a mesa, para o sofá. Em vez de madeira e vidro, ele viu cabelos e ossos, tecidos e pregados de maneira complexa para criar móveis. Uma cadeira reclinável de couro ainda tinha veias tênues espalhadas por ela. As paredes pulsavam. Depois, as formas tornaram-se mais familiares. O rosto do Dr. Torres apareceu da cadeira, carne fundida em carne. Os olhos de Rob olhavam fixamente para a parede, redondos e brancos. Um braço começou a se estender lentamente para fora da mesa, uma amálgama de pele e outras partes do corpo, simulando um membro. Mais começaram a brotar, como flores carnudas de crescimento rápido, arranhando, alcançando. A sala tentou agarrar o Dr. à palma de uma centena de ângulos diferentes. Ele chorou em centenas de vozes. Ele podia ouvir a voz do Dr. Santos e a de Rob na cacofonia. Doutora Palma correu pela porta, saindo da barriga da besta. Ele ouviu um zumbido alto aumentando de tom assim que saiu, as paredes balançando cada vez mais. O globo sobrenatural rastejou para frente, cada um de seus lados apertando contra as paredes de metal enferrujadas, saliências negras se agitando descontroladamente. O Dr. Palma tropeçou novamente ao passar por cima do mesmo fio elétrico, causando um pequeno rasgo na borracha isolante. Ele teve uma ideia. Ele pode não ter nenhuma arma em mãos, mas poderia fabricar uma. Ele agarrou a corda e puxou com força. Talvez falhasse, mas era a única chance que ele tinha. Se ele continuasse correndo, aquelas carcaças possuídas pelas pessoas que ele conheceu o arrastariam de volta eventualmente. Ele puxou uma vez. 2 vezes. 3 vezes. E com o quarto, suas entranhas elétricas se soltaram. Os fios elétricos agora estão livres em suas mãos. Ele não perdeu tempo e enfiou rapidamente na apertada massa negra. O zumbido se transformou em um grito ensurdecedor quando ele o soltou. O orbe se comprimiu instantaneamente, a carne dobrando-se sobre si mesma ao passar pelo Dr. Palma, explodindo no ar enquanto desaparecia no corredor.
O Dr. Palma aproximou-se da porta enferrujada que cobria. Ele puxou a chave e destrancou o quarto. Ele olhou em volta e viu o pequeno armário no canto. Ele correu até lá e fechou a porta. Sem correr nenhum risco, ele agarrou a alça com força e ouviu atentamente qualquer som. Ele esperou. Horas mais tarde, a porta foi arrombada com um bang. Guardas armados da fundação invadiram a sala, abrindo o armário e revelando o Dr. Palma. Eles mantinham os olhos voltados para o único culpante o tempo todo. O Dr. Palma agradeceu. Esses homens não tinham o mesmo equipamento que a equipe do barco, o que significava que a fundação havia encontrado o navio. Eles o estavam salvando. Ele pode ter apontado 6 armas para ele, mas pela primeira vez desde que entrou no barco, ele se sentiu seguro. Ele se sentiu em casa. Fim do arquivo.